A umidade relativa do ar continua baixa em vários estados do país e a estiagem aumenta e muito o risco de incêndios florestais. Em São Paulo, o fogo em uma área de mata próxima à estrada provocou o engavetamento de mais de 30 veículos. No Distrito Federal, parte da Floresta Nacional já foi atingida e ontem, mais um incêndio perto de uma outra estrada destruiu uma área de 80 hectares de cerrado. E para falar conosco sobre esse assunto, está aqui o advogado Rodrigo Justus, especialista em direito ambiental. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Quais são os cuidados, que devem ser tomados nessa época do ano para se evitar que esses incêndios se propaguem aí, já que com essa seca é muito fácil, né? É verdade, a seca, ventos fortes, a grama seca, né, a biomassa seca, e as pessoas nem sempre tomam cuidado em relação a lixo, que pode ser comburente, pode queimar por fogo espontâneo, restos, pessoa que faz queima de restos de grama, de limpeza de quintal também. Fogo em beira de rodovias muito constatado, pessoas jogam toco de cigarro na rua, né, e na beira das rodovias a queima. Então, embora o fogo seja natural no cerrado, no ciclo do cerrado, a influência humana gera a reincidência anual desses focos, como a gente tem assistido. Como que deve ser feito o reflorestamento nesses casos onde há um incêndio? Tem que repor a mata nativa? Na verdade, quando a gente está tratando do cerrado, o cerrado tem alta capacidade de regeneração, tanto que o tipo das plantas que a gente vê no cerrado, mais retorcidas, isso é fruto de uma evolução natural das plantas, né? Agora, na hipótese de que não haja regeneração natural, deve ser feita a reposição com as mesmas espécies que elas existem. Então, e existe a responsabilidade daqueles que causam o fogo ou deixam que o fogo ele aconteça ou ele aumente. A gente sabe que nesse momento de seca e também com o sol quente, o fogo pode aparecer espontaneamente, né? Isso já é previsto até entre quem cuida desse assunto, né? Os bombeiros sabem bem disso, mas em muitos casos, e na maior parte das vezes, principalmente quando esse fogo é colocado perto de propriedades rurais ou até mesmo nas estradas, pelo descuido de jogar uma bituca de cigarro, esse fogo é criminoso, né? Sim, sim. Tanto o Código Penal quanto a Lei de Crimes Ambientais prevê essa responsabilidade que pode ser tanto intencional, no caso causar um incêndio, quanto aquela responsabilidade culposa, ou seja, a pessoa não pretendia causar um incêndio, mas ela praticou o ato que gerou o incêndio. Então, a responsabilidade é dividida entre intencional, que é a dolosa, e a culposa. Então, no caso da responsabilidade de dolo, por exemplo, causar um incêndio, segundo o Código Penal, há uma pena de 3 a 6 anos de reclusão. Enquanto que, se for acidentalmente, a pessoa acendeu um pequeno fogo para queimar no seu quintal lá um resíduo, e esse fogo espalhou e queimou uma área maior, então a penalidade será de 6 meses a 2 anos de detenção. Então existe uma separação entre o que é intencional e não, no limite dessa responsabilidade. Doutor Rodrigo, como é que se faz para apurar esse tipo de crime, né? Se realmente for uma conduta criminosa? Porque eu imagino que seja difícil, né? Às vezes, na beira de estrada, você não sabe quem atirou o fogo. Qualquer crime, ele depende de um inquérito policial, né? E esse inquérito policial, ele depende de uma prova pericial, né? E a responsabilização do indivíduo depende do liame da conduta. Em palavras mais simples, significa demonstrar que há uma relação entre a atitude e o fogo. E no caso das perícias de fogo é possível saber onde ela começou. Na verdade, o duro é identificar as pessoas, porque alguém que passa num veículo e joga uma bituca de cigarro, então é de difícil ou impossível identificação. Então, o que se precisa, na verdade, é um processo educativo, né, das pessoas, para entender os riscos dessa época. É diferente de você jogar em dezembro, né? Embora jogar bituca em si já não já é um crime ambiental também, de poluição, de disposição irregular de resíduo, mas é necessário que as pessoas tenham consciência e também aparelharmos melhor, né? Darmos mais estrutura ao Corpo de Bombeiros e todas aquelas entidades e pessoas que trabalham na questão do combate ao fogo propriamente dito.
E se alguém vir a prática de um crime como esse? Por exemplo, estou numa estrada e vejo na minha frente alguém jogando uma bituca de cigarro numa área seca que pode aí ocorrer um fogo, ou vejo que esse fogo já está se alastrando e sei quem é a pessoa envolvida ali. Deixar, se omitir, deixar de notificar, deixar de denunciar, também é um crime? Também pode ser punido? Na verdade, o crime da omissão, propriamente dito, ele está bem mais ligado à relação em deixar de impedir a prática do crime. Então, ou de tomar uma providência necessária. Vamos dizer que alguém ligasse ao corpo de bombeiros, dizer que há um fogo iniciando e um determinado pessoa demorasse ou deixasse de agir no sentido de rapidamente ir atrás de resolver essa situação. Então, haveria, paralelamente à prevaricação, uma série de crimes que estão relacionados ao direito administrativo. Quanto às pessoas, né, fica muito difícil de apurar, né? Deixar de comunicar o incêndio, por exemplo, ele não tem uma tipificação específica. Embora a Lei de Crimes Ambientais diga que aqueles que, por ação ou omissão, venham a causar prejuízos, riscos à saúde pública e tudo mais, eles poderão ter responsabilidade relacionada à reparação do dano e não especificamente uma conduta criminal propriamente dita, ou seja, ele pode ser corresponsabilizado no prejuízo por ter deixado, por exemplo, de comunicar à autoridade mesmo assistindo um fogo começando e depois esse fogo tomar uma proporção fora de controle. Tá ótimo, doutor. Obrigada pela participação. Obrigado. Eu conversei aqui com o advogado especialista em Direito Ambiental, Rodrigo Justus, que conversou com a gente a respeito desse assunto das queimadas nessa época do ano da conduta criminosa. Obrigada, doutor. Obrigado. Até uma próxima.